Olá! Hoje o papo é sobre algo que promete mexer e muito com o fluxo de caixa das empresas aqui no Brasil, o Drex. Vamos direto ao ponto, sem rodeios. Já pensou se de repente, com um único clique, o caixa da sua empresa pudesse ser desligado? Tipo, em um momento de crise, o acesso ao capital de giro, a todo o dinheiro do negócio fosse limitado ou até bloqueado na hora, por uma decisão lá de cima. Parece coisa de filme, né? Mas olha, é uma possibilidade bem real que a gente precisa discutir. E o que está por trás dessa discussão toda? É ele, o Drex. A previsão é que comece a valer lá para 2026 e olha, é importante entender, ele não é só mais um jeito de pagar conta. O Drex é a ideia de reinventar o dinheiro. É o nosso real de sempre, só que numa versão, vamos dizer, 100% digital e o mais importante, programável. Para a gente entender o Drex, primeiro tem que entender uma sigla. CBDC significa Moeda Digital de Banco Central. Pensa assim, é como se fosse a versão oficial, digital, da grana que a gente já usa. A grande diferença é emitida e controlada diretamente pelo Banco Central. Então, resumindo, o Drex nada mais é do que a CBDC do Brasil. Beleza, mas aí vem a pergunta que todo mundo faz. Qual a diferença entre o Pix e o Drex? E a resposta é mais simples do que parece. Pensa no Pix como um mensageiro super rápido. Ele pega o dinheiro que já existe na sua conta e leva para outra. Já o Drex, o Drex é a própria mensagem. Ele é o dinheiro em si, em formato digital. É uma mudança na essência da coisa, sabe? Não só no jeito de mandar de um lado para o outro. Tá, mas e na prática, como é que isso vai rodar? Basicamente, existem dois caminhos. O Brasil vai começar pelo que a gente chama de modelo de atacado. Isso quer dizer que no início o Drex vai circular só entre os grandões, bancos, instituições financeiras. Para o dia a dia das empresas, o impacto inicial vai ser pequeno. Só que o pulo do gato está no futuro. Se um dia a gente migrar para o modelo de varejo, aí sim, cada pessoa, cada empresa usaria o Drex diretamente. Isso, claro, daria ao governo um poder de rastrear cada centavo que circula, em tempo real. E aqui tem um detalhe técnico que é, olha, fundamental. Muita gente confunde com criptomoedas tipo Bitcoin que rodam em redes abertas, descentralizadas. O Drex é o oposto. Ele vai funcionar numa infraestrutura fechada, totalmente centralizada e controlada pelo Banco Central. E o que isso quer dizer na prática? Bom, quer dizer menos transparência e que a gente tem que depositar toda a nossa confiança em uma única entidade. Mas calma, a história não é só de risco, não. Muito pelo contrário. Existe um lado cheio de oportunidades bem interessantes para as empresas. Vamos ver agora como o Drex pode de verdade dar uma turbinada nas operações financeiras. Olha só os ganhos de eficiência que estão na mesa. Operações que hoje levam tempo entre bancos poderiam acontecer quase que na hora. Isso tende a cortar custos no meio do caminho, sabe? Custos de intermediação. E para quem tem empresa, isso pode significar o quê? Taxas mais baixas e muito mais agilidade. Pensa só, fazer uma operação de câmbio internacional com a rapidez de um Pix seria uma mão na roda, né? E talvez a maior virada de chave para os negócios seja uma coisa chamada contratos inteligentes. O que é isso? São basicamente contratos digitais que se executam sozinhos. Eles liberam o pagamento ou transferem um bem de forma automática, assim que as regras combinadas são cumpridas. Isso traz um nível de segurança para as transações comerciais que a gente nunca viu. Vamos trazer isso para a vida real. Imagina a venda de um equipamento caro, uma máquina. O pedido de compra vira um token, tipo um recibo digital. O dinheiro em Drex já fica ali, reservado na carteira do cliente, mas travado. Ele só é liberado para a empresa vendedora quando o sistema, da transportadora, confirma. Produto entregue. Aí sim, o contrato inteligente solta o pagamento, automaticamente. Fim do atraso, fim do calote, isso sim é uma revolução. Ok, agora vamos virar o disco e olhar o outro lado da moeda. Porque, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades e grandes riscos. E essa centralização toda do Drex traz algumas ameaças bem diretas para o controle que qualquer negócio tem sobre o seu próprio dinheiro. O ponto central de preocupação é exatamente esse, a centralização total do sistema. Pensa bem, se toda e qualquer transação pode ser vista em tempo real, o poder de intervenção do governo no patrimônio das pessoas e das empresas cresce e muito. E olha só o que a nossa fonte diz. É bem direto e, sinceramente, um pouco assustador. Diz assim, em momento de crise, o governo pode inclusive impor limites ou bloqueios com facilidade ao dinheiro. Ou seja, numa crise, seja econômica ou política, colocar um limite, uma trava ou até bloquear o dinheiro se torna uma coisa banal para quem está no controle. Aquele clique que a gente falou lá no comecinho
deixa de ser figura de linguagem e vira uma possibilidade real. E não para por aí. Além desse controle direto, tem outras preocupações no radar. Se o modelo mudar para o varejo, como a gente falou, pode ser o fim da privacidade financeira do jeito que a gente conhece hoje. E tem mais. As empresas ficariam reféns de uma única tecnologia, um único sistema. Se esse sistema falhar ou sofrer um ataque, todo mundo para junto. Bom, diante desse cenário com dois lados, um lado de oportunidades e outro de ameaças, fica a pergunta: o que quem tem um negócio pode fazer? Vamos dar uma olhada em algumas estratégias para blindar o patrimônio da empresa. A palavra-chave, segundo todo especialista, é uma só: diversificação. A lógica é aquela que a gente já conhece, né? Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Só que nesse caso, a cesta é o sistema financeiro de um país inteiro. E como fazer isso? Tem basicamente dois caminhos principais. O primeiro é ir para ativos descentralizados, como as criptomoedas, que, por natureza, estão fora do controle de governos. Mas, claro, tem que ficar de olho na volatilidade, que é altíssima. O segundo caminho, talvez mais tradicional para as empresas, é ter um pedaço do patrimônio fora do país, em ativos internacionais, investindo por corretoras lá fora. Isso cria uma barreira, uma proteção contra qualquer interferência direta do governo aqui no Brasil. No fim do dia, a grande mensagem é a seguinte: num mundo em que o dinheiro pode ser programado e centralizado, a maior proteção não vai ser uma única jogada. Vai ser o conhecimento. Entender a fundo as opções que existem e montar uma estratégia de diversificação inteligente. É isso, no final, que vai garantir a liberdade e a autonomia financeira do negócio. E tudo isso nos deixa com a pergunta que fica no ar, né? O Drex é a evolução natural do dinheiro? Uma ferramenta que vai trazer muito mais eficiência para os negócios? Ou é o começo do fim da autonomia que as empresas têm sobre o próprio capital? A resposta provavelmente vai depender de como essa tecnologia vai ser implementada. E mais importante ainda, de como cada negócio vai se preparar para essa nova realidade.